Depois do mergulho, a gente dirigiu até Cape Tribulation e a gente dormiu lá pra acordar cedinho e fazer uma trilha muito linda, gente. É uma trilha que é uma rainforest que encontra o coral. Então pensa, é uma floresta com praia, tipo, junto, assim. Foi muito linda, a praia era maravilhosa. E brasileiro faz o que na praia? Né? Lava bola, joga altinha. A gente ficou lá admirando a paisagem. Só que o mais legal é que essa região é uma região que tem muito crocodilo. Então, dava um medinho, né, de ter crocodilo de água salgada ali, de repente aparecer, a gente tem que sair correndo. Tudo isso torna o lugar muito selvagem, assim. Depois a gente saiu de lá, fez uma pausa para almoço. Nosso chefe Michel, nosso co-chefe Franco cozinharam. Inclusive, vários dias da viagem eles cozinharam, tava uma delícia. Let's go! Chegando aqui no ferry pra ir pra Daintree Forest. Amanhecer e pôr do sol são os horários que mais tem os animais atravessando as estradas, né? Aqui é muito comum você ver canguru e alguns outros animais no canto da estrada que foram atropelados, infelizmente. E esses são os horários que a gente tem que prestar mais atenção. Então, principalmente nessa estrada, a gente vai devagarzinho pra... Enfim, se vê alguma coisa também é legal, né? Da gente interagir com a vida selvagem, mas para ter certeza que a gente vai chegar num lugar com segurança e também que não vai machucar nenhum animal. Vambora! How are you, mate? All good? Left. Rola uns crocodilos legal, tá? Caralho, crocodilo ali! Olha lá, Meu aonde? Deus. Caralho! Vai passar por Caralho, cima! não, vai passar por cima! There's a big croc. Eu vi o rabo. Grande, tá? Grande, grande! Acho que eu consegui, isso. Eu apontei e já Consegui filmar. Pô, viu bem. Gente, mas o mais bizarro foi o timing. Você falou a palavra crocodilo. Exato. Tem altos crocodilos, a gente viu na hora. A língua da piada. Vamos dirigir aproximadamente 3 minutos. A gente está bem pertinho aqui de uma trilha que tem pela Rainforest. Trilha bem Austrália, né? Com toda a estrutura, elevada também, até por causa de cobra. E é bem maneiro a questão aqui da estrutura de trilha que eles fazem por segurança, né? Por causa de animal peçonhento. Mas se tudo der certo, vamos ver uns animais aí durante a trilha e depois a gente vai pra praia, que parece ser bem legal também. A gente viu pelo GPS, tem uma surpresa aí pra vocês depois da A gente tá aqui, a praia aqui, aparentemente. E aí a gente vai fazer tudo isso até chegar na praia. A gente vai fazer a trilha. Mas quem quiser ir direto pode. A maioria das trilhas aqui na Austrália, elas vão ser em loop, né? Você começa aqui e termina aqui. É sempre circular, que evita o pessoal de se perder. Sabiam que essa floresta já sai direto na praia, né? É a floresta mais próxima com Reef. Da onde? Do mundo inteiro? Não.
famosa aqui pela The Rainforest that meets the Reef. Então a floresta vai até a beira da praia, tem a praia e é onde o Reef é mais próximo da praia aqui na Great Barrier Reef. Porque lá em Port Douglas, em Cairns, tem uma distância até o Reef. A gente viu ontem, a gente pegou 1 hora de barco até chegar. Aqui, pulou na água e já tá no Reef. Mas tem chance de ter crocodilo de água salgada, então tem que ter cuidado. E aí o nosso querido David recebeu a gente muito bem. Com o cachorro dele, inclusive, que fez o tour ficar ainda mais especial. E assim, é de uma paixão que ele tem por essa vida, o que ele faz, mostrar os crocodilos. Ele sabe explicar tudo. Tem os nomes dos crocodilos, cada um tem um nome, cada um tem uma personalidade. Aí tem o que namora com a outra, encontra com a outra. Ele sabe exatamente os lugares, a rotina desses crocodilos. E a gente ficou muito atento pra conseguir ver. No ferry, no caminho desse tour, a gente viu um crocodilo, sem brincadeira, gente. Eu acho que eu devia ter uns 3 metros. Era uma coisa gigante e foi sem querer que a gente viu. A gente tava assim no ferry, de repente a gente olhando assim a paisagem, eu só vi na água uma coisa gigante, cheia de... Eu não sei nem o nome daquilo que tem nas costas dele. Aquelas coisas lá que o crocodilo tem nas costas. Eu vi aquilo ali passando, eu não acreditei. Falei, gente, eu não acredito que a gente tá vendo isso. Então já foi um momento bem marcante, assim. E aí depois a gente tentou, lá no tour, o David explicou pra gente que, por causa da temperatura da água, eles estavam não saindo muito. Então, assim, às vezes dava pra ver a cabecinha deles, assim, cabecinha, né? Desse tamanho a cabeça. Mas foi muito especial e também deu pra ver várias aves. Deu pra ver cobra na árvore, assim, ele é tão experiente que ele viu de longe, assim, tem uma cobra ali, a gente, aonde? A cobra no meio da árvore, sapo ele via de longe, então assim, deu pra ver muita espécie de animal selvagem também nesse passeio. E aí a gente foi fazer o verdadeiro tour dos crocodilos no Daintree River. No momento mais esperado pra gente conhecer os crocodilos imensos, gigantes e perigosos. E ainda corremos o risco de ver os caçulares. Não sei se falar direito, mas é mais ou menos. Será que a gente vai ver? Vou passar um pouquinho para vocês, né, do que o David passou pra gente. Os crocodilos de água salgada são os maiores répteis vivos do mundo. Eles podem atingir até 7 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Impressionante a quantidade de conhecimento que ele passou pra gente e também ele tinha um olho super afiado. Ele via
tanto os crocodilos quanto outros animais como cobras, sapos, aves. What about Big Boy? Is he hiding too, is he? Yeah, did you see where I stopped up there? Sort of, yeah. Where that big tree's fallen in the water. Yeah, just up a bit. Yeah, that's where I last saw him. Okay, thank you. Então, assim, dá pra entender por que o David é tão fascinado por esses animais. Eles realmente são incríveis, mas a gente não pode esquecer que eles são predadores e predadores no topo da cadeia alimentar deles. Depois disso, a gente dirigiu para Palm Cove para dormir mais perto da nossa atividade do dia seguinte, que foi em Crystal Cascades. A gente foi fazer um canyoning, que basicamente a gente andou numa ladeira quase vertical, né, uma trilha quase vertical, até o topo da cachoeira e foi descendo a cachoeira de várias formas diferentes. Foi muito maneiro, muita adrenalina. A gente levou a Amanda também, que foi um dos pontos altos, estava todo mundo se divertindo muito. Que normalmente ela está atrás das câmeras e ela participou com a gente dessa atividade e eu não contei para elas o que ia ser exatamente. Agora chegou minha vez de dirigir para Palm Cove, que é mais ou menos 1 horinha da onde a gente tá. E, gente, é a minha primeira experiência dirigindo num motorhome desse tamanho, num país que a mão é ao contrário do meu. Mas a gente é capaz, a gente pode fazer tudo que a gente quer nessa vida. Inclusive dar a volta no estacionamento, também dá. Ai, gente, foi ótimo. Matou uma. Ai, ela é essa motorista. Eu consegui dar a volta no quarteirão. Bora pra Palm Cove. Vou até ligar o ar que eu fiquei com calor. Vamos ver se a estrada é de boa. Eu tenho que ficar desse lado, né? Não, do outro lado. Isso. Né? Do outro lado? Isso aí, ó. Não sei como é que vai ser, se vai ter muitos outros carros. Não sei bem, parece ser bem tranquila a estrada. E aí, como é que tá? Tá de boa, gente. Parece que um Ford Ka, a mesma coisa. Você vê que todo mundo me pergunta se eu não tenho problema em dirigir. Às vezes tem muita gente que tem medo de dirigir, né? E tem muita gente que tem mais medo de dirigir num lugar que não conhece. Eu não tenho problema nenhum com isso, assim. Cada país que eu vou, eu às vezes sozinha mesmo saio dirigindo. Eu amo. Eu acho que é um momento de você se conectar mais com o lugar também, de você conseguir ver a estrada, ver pra onde você tá indo, enxergar os detalhes das coisas. Então é um momento que eu realmente gosto muito